Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma previsão que até esse momento está acertada sobre Ciro Gomes. E quem fez a previsão na época foi o seu irmão, Cid Gomes. Os dois estavam na ocasião e continuam rompidos politicamente falando. Só que o Cid, mesmo rompido com o irmão, fez elogios ao Ciro e ele fez um alerta. Eu vou trazer um vídeo aqui de 2023, começo do governo Lula, e agora, 2 anos depois, a gente percebe que o Cid, na ocasião, acabou acertando. E claro, eu vou trazer aqui números de uma pesquisa que vem corroborar aquilo que o Cid lá atrás tinha dito. Então vamos, trazer aqui alguns pontos, algumas reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, todo mundo já sabe nessa altura do campeonato que tivemos em 2022 um racha na família Ferreira Gomes, lá no Ceará. Os irmãos, até então muito unidos na política, o Cid, que foi governador do Ceará, e ele que cuidava de uma parte, digamos assim, da articulação, muitos apontam que até em alguns momentos em nível nacional, mas ali também no Ceará, rompeu com o Ciro. Isso causou um estremecimento na relação. O Ciro já deu entrevistas, o Cid também falando. É uma situação que eu já disse aqui, lamento que tenha acontecido. Quando o tempo passa, você olha para trás e percebe, poxa, custava os dois tentar um entendimento, mas certamente os dois também ali, cada um no momento, se achando donos da razão, optaram pelo afastamento. O Ciro ficou sem o apoio do irmão Cid, isso lhe custou. Claro que o Ciro não venceria em 2022, mesmo com o Cid o apoiando, mas a forma como o Ciro saiu derrotado, inclusive no Ceará, tem também ali, digamos assim, uma responsabilidade, ou essa ausência, esse afastamento do Cid pesou muito para o Ciro, em especial lá no Ceará, já que o próprio Ciro diz que ao longo da sua trajetória política ele ficou mais preocupado com as questões nacionais, viajando o país, e deixou o Ceará mais a responsabilidade do irmão. E esse rompimento ali custou muito caro para o Ciro em 2022, repito, em especial lá no Ceará. E aí, de lá para cá, os dois ficou um tempo sem se falar. Saiu notícia que o próprio Ciro falou que parece que teve um amigo que mediou uma conversa entre os dois. Então tem a relação de irmãos e tem a relação política. E eu lamento, repito, esse afastamento, porque a relação dos dois, pelo que a gente percebeu até então, era muito boa. E eles unidos, quem ganha com isso é o Ceará. E eles rompidos, quem perde com isso é principalmente o Ceará. Então a gente tem observado, inclusive, como é que em vários níveis e índices o Ceará piorou depois que o governador Eumano venceu por lá. Você que mora no Ceará, comenta aqui embaixo. Eu tenho observado nas redes sociais uma insatisfação muito grande da população com o governador Eumano. Aí agora o Evandro Leitão venceu a disputa lá na prefeitura de Fortaleza e o pessoal está há pouco tempo, não dá para julgar ainda, mas existe um temor de que também a capital entre num processo de piora depois de muitos anos, de muitas gestões trazendo melhoras, tanto em nível municipal assim como em nível estadual. Mas voltando aqui para a questão da previsão do Cid, vamos lá. É uma entrevista ao UOL que ele concedeu em maio de 2023, portanto o governo Lula estava ali com 5 meses. E aí, claro, quando você vai entrevistar o Cid, o pessoal quer saber do Ciro. E perguntaram na ocasião. E o Cid deu uma resposta, e esse vídeo voltou a circular essa semana. Eu assisti, confesso, até achei que fosse recente. Falei, não, teve uma entrevista do Cid, quero pesquisar para ver. E aí a gente viu aqui que a entrevista é antiga, mas é como se fosse hoje. Então vejam só o que disse Cid Gomes. Daqui a pouco eu trago o número de uma pesquisa. Ô senadora, porque essas declarações recentes do Ciro até trouxe um pouco de mal-estar aí, pelo menos nos bastidores, do PDT mesmo. E até alguns falaram assim, é hora do Ciro se aposentar da política. Ciro já foi candidato 4 vezes, né?
Como é que o senhor vê essa questão? É a hora do Ciro se aposentar, como alguns do PDT estão falando? Acho que não, acho que não. Para mim isso é, assim, é mimimi, né? Mimimi. O Ciro é uma personalidade, né, que existe muito poucos no Brasil. Você vê o seguinte, nós estamos aqui já há uns 10 minutos da nossa entrevista falando dele. Você não junta, você não enche uma mão de nomes, 5 nomes, futuro do Brasil, que tenham conhecimento, que tenham dedicação, que tenham experiência e tal, que o nome do Ciro não esteja. Então, eu, sinceramente, não acho que ele deve se aposentar, não. Eu acho que cada vez mais, na medida que vai havendo frustrações em relação ao governo do Lula, o nome do Ciro passará a ser um nome mais lembrado. Eu vou voltar. Esse aqui é o ponto. Essa aqui é a previsão que está se concretizando. E não é uma questão de opinião pessoal minha. É uma questão de números, que eu vou trazer daqui a pouco. Maio de 2023. Até acho bacana a postura do Cid, rompido com o irmão, faz elogios, reconhece a importância do Ciro no debate nacional, mas vou voltar na previsão em termos aí do que a gente tem visto hoje, inclusive. Vamos lá. Na medida que vai, sinceramente, não acho que ele deve se aposentar, não. Eu acho que cada vez mais, na medida que vai havendo frustrações em relação ao governo do Lula, o nome do Ciro passará a ser um nome mais lembrado. Portanto, não acho que ele deva se aposentar, não. Acho que ele deve... o estilo, ele mesmo dito, a idade... Até se candidatar de novo à presidência? Não sei. Candidatar a presidente, candidatar ao Senado, enfim. Senador, eu acho que o Ciro é uma pessoa que é um contraponto na política brasileira, que tem pouca gente para substituir. Eu só lamento o seguinte, que pelo meu gosto, ele não seria só o contraponto, ele seria o ponto. Mas política é complexa, né? A eleição passada no Brasil foi muito polarizada. Eu diria o seguinte, seguramente metade dos eleitores brasileiros votaram pela negação e não pela afirmação. Então, tem alguma coisa errada nesse país. Metade da população votar no A porque não quer o B, ou vota no B porque não quer o A, isso está errado. A gente tem que assim, amadurecer politicamente, no sentido da gente ter realmente a opção da gente, não a negação, não a negativa. E mesmo na eleição de 2 turnos isso acontecer, né? Já houve uma polarização no primeiro turno. Acho que o Brasil precisa avançar muito aí na política. Senador, é uma pessoa fundamental para ajudar. Bom, então tá aí a opinião do Cid em relação ao Ciro e também a previsão que ele fez ali, dizendo que na medida em que a frustração com o governo Lula aumentar, o Ciro seria mais lembrado. Eu só quero reforçar aqui que eu concordo com o Cid no que ele disse aqui. Não me recordo de discordar de algum ponto do que ele disse. E só destacar a parte final, que realmente, eu acho que metade da população em 2022 votou pela negação. No segundo turno até faz sentido falar, no segundo só tem 2 opções, então já que eu não quero fulano, eu voto no Beltrano. Mas aconteceu isso no primeiro. Nós tivemos uma eleição muito polarizada, e aí você conversava com as pessoas, elas até falavam, até sobre o Ciro. Eu gosto do Ciro, acho o Ciro inteligente, o Ciro um cara bacana, tem um projeto de país, mas, aí vinha sempre o mas. Mas, tô com medo do Bolsonaro continuar e não sei o quê, então vou com o Lula para acabar no primeiro turno. E aí você conversava com o outro, não, eu gosto do Ciro, teve junto com o Lula no passado, mas agora a gente percebe que ele tá aí trazendo uma proposta, rompeu, tem críticas aos 2 lados, mas eu tenho medo do Lula voltar, então vou com o Bolsonaro. Então aconteceu muito isso. Então é a negação, o que é lamentável. Você tinha que votar, eu acredito nesse cara aqui, eu vou votar nele independente do que aconteça. Aí no segundo turno, se esse candidato não for, eu voto no outro, né, pela rejeição ao que eu quero menos. Então esse aqui é o ponto que o Cid traz no final. Agora, sobre a frustração do governo Lula aumentar e o povo lembrar mais do Ciro, né, me parece que está acontecendo. É o que eu disse aqui na pesquisa que saiu recentemente, a pesquisa CNT,
A gente até fez um vídeo específico sobre ela, então não vou me alongar, mas tem um cenário aqui, que é com Bolsonaro, Pablo Marçal, Ciro, Lula, Caiado, Zema, Tebet. A Tebet não estava no anterior, não está nesse mais. Em que o Lula caiu 5 pontos e o Ciro subiu 4. William, você tem certeza que os do Lula foram para o Ciro? Não tenho certeza, é uma especulação, porque o Ciro, né, transita nesse eleitor aqui, digamos, mais de centro-esquerda. Mas é claro que ele pode herdar votos de eleitores de centro-direita, até de direita. Talvez a pessoa está tão frustrada com o Bolsonaro, que é de extrema-direita, ou com algum candidato de direita no seu estado, e fala, não, peraí, deixa eu olhar aqui para o Ciro com mais calma. Então tem todas essas questões. Num outro cenário, sem o Bolsonaro e com o Tarcísio, o Ciro vai para segundo lugar. E nesse cenário, o Lula cai 5 e o Ciro cresce 5. Então tá aqui um outro indicativo do que o Cid falou, que a frustração com o governo Lula, e tem muita gente frustrada, decepcionada, que votou no Lula e que agora passa, peraí, né, o Ciro. E olha que o Ciro nem tá falando que é candidato. O povo tá votando nele de forma, assim, natural. Coloca o nome dele na pesquisa, o povo fala que quer votar. E o Ciro diz que não vai ser candidato, né, ou não pretende ser, claro que, né, político pode mudar de ideia daqui para ali, e não tem se movimentado como um candidato. Pelo contrário, o Ciro tem, né, aparecido pouco, tem falado pouco, tem se recusado a dar entrevista para jornais da grande mídia, tem ficado mais ali no Ceará, participa de um podcast aqui, outro ali, também não é desses podcasts de maior repercussão, tem feito a sua newsletter lá semanal, é o que o Ciro tem feito ultimamente, e mesmo assim aparece muito bem colocado. E só para fechar aqui, num cenário sem o Lula, quem lidera é o Ciro, com 19,7%. O Haddad vem em segundo com 16,2% e o Tarcísio em terceiro com 14,4%. E o Pablo Marçal com 14%. E o Caiado com 5,4% e o Zema 4,5%. Então você pega alguém que não tem cargo nesse momento. Está na frente do ministro da Fazenda, que é do PT e que recebe a bênção do Lula o tempo todo aí. Está na frente do governador de São Paulo. Está na frente do Pablo Marçal, que a gente viu, né, a força que ele tem em rede social. Aí na campanha lá para a Prefeitura de São Paulo, Caiado, governador de Goiás, o Zema, governador de Minas Gerais, e quem lidera é o Ciro. Então não é pouca coisa o que essa pesquisa trouxe. Então a gente tem que ficar realmente atento. Eu particularmente espero que o Ciro e o Cid consigam aparar essas arestas aí. Eu entendo que o Ciro, né, óbvio que ele tinha expectativa de ter o apoio do irmão, isso seria importante, fundamental. Então o que o Ciro sente no momento a gente tem que respeitar, porque ele se sente meio que traído, ou nem meio, né, se sente traído, mas eu espero, né, que os dois consigam dialogar mais vezes e aparar essas arestas, porque, repito, quem tem a ganhar com isso não é só o estado do Ceará, mas o Brasil. Aí se o Ciro vai ser candidato ou não, como o Cid disse em 2023, aí é uma outra questão. Mas os dois rompidos, eu acho que, em especial, o Ceará perde muito. Não sei se você concorda comigo, deixa aqui embaixo o seu comentário, é muito importante. Bom, então é isso. Bora espalhar esse vídeo, não só com quem mora no Ceará, talvez fica curioso para saber como é que tá a relação entre os irmãos, mas também com quem mora fora e tá aí, né, assim, querendo entender o que pode acontecer, como é que estão as pesquisas, os números. Então espalhe esse vídeo, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga e vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.